1,30. 1,30. Os números do terminal Bloomberg não apenas piscavam, eles pulsavam, como um batimento cardíaco falhando. Para o Sr. Griffin, o brilho da tela era a única luz que importava nas sombras da madrugada em seu escritório em Manhattan. Lá fora, o mundo ainda dormia, alegremente inconsciente de que a própria base de seu poder de compra estava sofrendo uma erosão a uma taxa de 6% ao ano. O dinheiro vivo não é mais o rei. Neste ambiente macro, o dinheiro é um cubo de gelo derretendo. Se você o segurar por muito tempo, ficará apenas com as mãos molhadas e uma lição amarga sobre custo de oportunidade. Griffin recostou-se, seus olhos traçando fluxo de capital através do Atlântico. Para os leigos, o sistema bancário dos Estados Unidos parecia um monólito de estabilidade. Para Griffin, era uma teia complexa de reservas fracionárias e pressão inflacionária. Ele sabia que a batalha do Federal Reserve contra o índice de preços ao consumidor era uma faca de dois gumes. Cada aumento de ponto base nas taxas de juros era um ataque cirúrgico contra a inflação, mas também um cordão de estrangulamento para empresas dependentes de crédito barato. O desafio era claro: maximizar a liquidez enquanto corria mais rápido do que a desvalorização da moeda. A maioria dos diretores financeiros jogava na defesa, cortando custos, escondendo-se em títulos do tesouro e rezando por uma mudança de rumo. O Sr. Griffin, no entanto, era um arquiteto da ofensiva. Sua filosofia estava enraizada na velocidade do dinheiro. Em seu mundo, liquidez não se tratava de ter uma pilha estagnada de notas de dólar em um banco comercial, tratava-se da mobilidade estratégica dos ativos. Tratava-se de estar líquido o suficiente para atacar, mas investido o suficiente para crescer. Os bancos querem seus depósitos para escorar seus próprios balanços. Eles te oferecem 2% enquanto a economia real queima 8%. Isso não é atividade bancária, é uma transferência de riqueza. Meu trabalho é interromper essa transferência. Griffin abriu um livro contábil privado rotulado como Otimização de Fluxo de Caixa. Sua estratégia era uma ruptura radical com a carteira 60/40 da última década. Ele começou a transferir as reservas operacionais da empresa para instrumentos de crédito privado de curto prazo e alta liquidez, além de títulos protegidos contra a inflação. Ele não estava apenas buscando uma proteção, ele estava construindo uma fortaleza. Ao diversificar para fora da exposição bancária tradicional e focar na liquidez em tempo real, Griffin garantia que, quando o inevitável aperto de crédito atingisse o setor bancário de médio porte, sua firma não apenas sobreviveria, seria a única com a pólvora seca necessária para comprar os destroços. A tarde trouxe um cerco global. Griffin orquestrava uma sinfonia de saídas. Para ele, o sistema bancário era um teatro em chamas, e ele havia mapeado cada saída de emergência. Ele começou a executar a próxima fase de sua estratégia, o pivot de ativos reais sintéticos. Griffin sabia que proteções tradicionais como o ouro eram lentas demais para a economia digital moderna. A liquidez é como oxigênio, observou Griffin. Você não percebe que ele está lá até que ele acabe. E quando acaba, as pessoas trocam seu reino por um único suspiro. Nós seremos os que vendem os tanques de oxigênio. Ele instruiu sua equipe a retirar todos os depósitos não segurados do setor bancário comercial. Eles moveram os fundos para um tesouro das sombras, uma série de contas segregadas que evitavam o circuito de empréstimos tradicional. Ao permanecer fora do circuito padrão, o capital de Griffin permanecia vivo, enquanto o resto dos ativos do mercado estava sendo marcado a zero. Griffin olhou para o mapa de calor de São Francisco e Chicago em seu tablet. As telas sangravam vermelho. O setor imobiliário comercial não era mais uma classe de ativos, era uma bomba atmosférica dentro do sistema bancário dos Estados Unidos. Os bancos regionais estão segurando a bomba, disse Griffin. Eles emprestaram bilhões assumindo que o mundo sempre precisaria de torres de vidro e cubículos.
Esqueceram que um vírus poderia mudar a geografia humana, e que juros altos poderiam transformar um arranha-céu em um passivo vertical. À medida que o Sol cruzava o meridiano, Griffin focou no mercado de repo. Quando a taxa repo disparava, significava que os bancos não confiavam uns nos outros. O sangue estava parando nas veias. Ele autorizou uma mudança massiva para ativos de fluxo de caixa real, infraestrutura de energia e crédito privado. O maior truque do Fed foi convencer o mundo de que dívida pública é segurança, observou Griffin. Segurança não é um pedaço de papel de um governo com 34 trilhões de dólares de dívida. Segurança é um ativo produtivo que aumenta seus preços mais rápido do que o Banco Central imprime moeda. Ele viu drones sobre o centro de São Francisco. Os prédios zumbis estavam 80% vazios. Sua proteção era a liquidez hiperlocal no Sunbelt, estados com produção industrial real. Ele estava apostando contra a dívida ideológica das cidades costeiras e a favor da realidade física do interior do país. O BRIC sussurrava sobre moedas lastreadas em ouro, e o petrodólar mostrava fadiga estrutural. Não é ser anti-dólar, notou Griffin. É ser pró-realidade. Se o sistema bancário dos Estados Unidos perder o status de livro contábil do mundo, você não quer estar segurando a última página do livro velho. Você quer ser o dono da tinta e do papel para o novo. Sobre as moedas digitais de bancos centrais, ele foi categórico. Uma CBDC é a morte da corrida bancária, mas é também a morte da saída. Se o governo pode programar seu dinheiro para expirar ou congelar se seu score social cair, sua liquidez não é mais sua. É um privilégio concedido pelo Estado. Griffin observava os dados dos fundos de pensão estaduais dos Estados Unidos. Era um castelo de cartas construído sobre premissas de retorno de 7% em um mundo de inflação real de 10%. Para pagar os aposentados, esses fundos estavam sendo forçados a vender seus ativos mais líquidos, empurrando os preços para baixo em um ciclo vicioso de deflação de ativos e inflação de bens de consumo. O trabalhador médio acredita que sua aposentadoria é um porto seguro, pensou Griffin. Mas o fundo de pensão é o maior esquema Ponzi da história moderna, sancionado pelo Estado. Eles imprimem dinheiro para cobrir o déficit.